Filipenses 2, versos de 1 a 11. Diz assim a palavra do Senhor: Há alguma motivação por estar em Cristo? Há alguma consolação que vem do amor? Há alguma comunhão no Espírito? Há alguma compaixão e afeição? Então, completem minha alegria concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente, trabalhando juntos com a mesma forma de pensar e um só propósito. Não sejam egoístas nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem-se os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo. Assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que, ao nome de Jesus, todo o joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Muito bem, irmãos, nós estamos então na quarta mensagem da nossa série que estamos fazendo a respeito de alegria inabalável, e se baseando inteiramente na epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos irmãos da igreja da cidade de Filipos. E esse texto que a gente acabou de ler, ele fala não exatamente de alegria, mas ele fala principalmente sobre humildade. E até o final dessa reflexão, eu quero levar os irmãos a pensarem como é que humildade está relacionada com a alegria e por que humildade é uma coisa tão importante para nós cristãos. Por que é uma coisa tão importante que a gente tenha em mente e carregue com a gente em nossos corações. Não só por sermos discípulos de Cristo, mas também para que possamos ter alegria em Cristo. É interessante os irmãos notarem que aqui nesse início do texto que a gente viu, o apóstolo Paulo está sempre colocando em mente, sempre trazendo de volta à mente, como o nosso viver tem que ser sempre baseado e sustentado pela visão que temos de Cristo, pelo ensinamento que temos de Cristo, pelo sacrifício de Cristo antes de tudo, né? E nessa epístola, se os irmãos notarem, ela é uma epístola que o apóstolo Paulo não levantou nenhum tipo de crítica até agora. E é algo totalmente diferente de todas as outras epístolas, né? Se a gente pegar todas as epístolas que ele escreveu, provavelmente essa é a única igreja que não recebeu nenhuma crítica pedido que o apóstolo, não tem nenhum pedido que o apóstolo Paulo faça para que os irmãos daquela igreja se consertem de alguma forma, né? Mas ainda assim, esse texto está falando de algo que não é necessariamente uma crítica, mas um alerta que o apóstolo Paulo coloca, porque é um problema que pode surgir em qualquer igreja, inclusive as que estão mais próximas, caminhando mais próximas de Cristo. Então, o problema que ele está falando aqui, como a gente falou, está exortando que os irmãos sejam humildes. O problema, então, que ele alerta contra, pelo menos nesse trecho, é a respeito de orgulho e vaidade. Mais especificamente orgulho, arrogância. E esse é um problema que pode acometer qualquer irmão, qualquer grupo de pessoas dentro da igreja de Cristo, e como ele falou, inclusive as que são as mais saudáveis. Porque isso é uma coisa que está, essa questão da arrogância, da arrogância, da vaidade, é uma coisa que está muito arraigada à própria natureza humana. Então, para a gente refletir sobre isso, eu quero primeiro falar o que é humildade, falar a respeito do que é humildade, por que humildade é um valor essencialmente cristão, meio que já estou adiantando algumas coisas aqui, e no fim eu queria falar, como eu comentei antes, como a humildade nos permite ser alegres. Então, eu peguei para começar, então, definido o que é humildade,
Eu não costumo fazer isso, mas eu fui na internet, peguei um significado do dicionário para deixar um pouco mais claro para a gente, mais fácil de entender o que é humildade, né? Que normalmente a gente pensa a humildade só como o inverso de arrogância, né? É alguém que não é vaidoso ou que não se acha a última bolacha do pacote, que não fica se vangloriando muito. Mas a definição que o dicionário aqui me trouxe, na internet me trouxe, fala o seguinte: humildade é a virtude que consiste em conhecer as suas próprias limitações e fraquezas e agir de acordo com essa consciência. Refere-se à qualidade daqueles que não tentam se projetar sobre as outras pessoas, nem mostrar-se ser superior a elas. Essa segunda parte foi mais ou menos o que eu falei agora há pouco, né? A pessoa não se acha a última bolacha do pacote, não fica destratando as outras pessoas porque se acha melhor que elas. Mas a primeira parte aqui é uma coisa interessante que faz todo sentido dentro da visão cristã, é a questão de entender quais são as próprias limitações e quais são as próprias fraquezas. Ou, se a gente puder colocar de uma maneira mais próxima do nosso dia a dia ou da nossa vida cristã, quais são os pecados que eu normalmente tenho o hábito de cair? Quais são as minhas fraquezas? Por outro lado, você também pode, dentro da humildade, cabe você entender quais são as suas forças, para você poder usar elas da maneira mais apropriada possível. Só que, embora a gente fale muito de humildade e a gente ache humildade uma coisa muito boa, uma coisa que a gente muitas vezes tenta constantemente colocar em nossas vidas, em prática, a gente tenta sempre ser humilde de alguma forma, a maioria de nós pelo menos, é importante a gente entender ou saber que humildade nunca foi conhecida como uma virtude ou como um valor bom. A gente hoje em dia entende que humildade é algo bom, que as pessoas têm que ser humildes, só que humildade, especialmente no período bíblico aqui, para os gregos, para quem não era cristão, humildade não era vista como algo bom. Humildade era vista como algo ruim, desprezível. Era considerado um vício, por assim dizer, ao invés da virtude. Não era algo desejável. E a gente pensa, por que será? Por que não faz sentido isso? Por quê, né? Basicamente porque a gente está muito acostumado com o mundo cristão, mas, como eu falei, humildade não é uma coisa que nós naturalmente buscamos ser. Muitas vezes porque a gente não percebe isso, mas se os irmãos provavelmente se lembrarem de algumas conversas ou de algumas situações que provavelmente passaram, não é incomum a gente ver pessoas lidando com as situações de maneiras não humildes. O que eu quero dizer com isso? Provavelmente os irmãos devem ter visto algo assim, uma pessoa bateu na outra, agrediu. Isso é muito. Eu estou indo em escola para dar uma visitada nas escolas. É uma coisa bem comum que você vê com um adolescente, com a molecada ali, né? Um menino está xingando o outro, está brincando com o outro e de repente a brincadeira sai um pouco fora da curva e quem recebeu a ofensa levanta e quer bater no outro. E normalmente a reação dos pais, ou mesmo nossa mesmo, é de o cara falou mal ou bateu em mim, tem que levar outra mesmo, tem que levantar e dar um tapão de volta para devolver o que a pessoa tomou. Então veja, pode não parecer, mas isso é uma atitude que não é de humildade. Por quê? Porque você quer se projetar sobre outra pessoa. Pode parecer, a princípio, só, e de início pode parecer uma coisa que é só, estou devolvendo o que fizeram para mim, ou estou simplesmente me defendendo do que fizeram para mim. A questão é que humildade, na verdade, tem muito a ver dos dois lados. Um, porque está querendo se achar melhor que o outro, fica brincando, fica tirando sarro de alguma deficiência do outro. Isso tem muito com o adolescente, né? Ver algum defeitinho, não defeitinho, mas ver uma característica, por exemplo, que uma pessoa tem um nariz muito grande, o apelido do garoto vira tucano na hora. E se um outro tem uma orelha um pouco maior, vira Dumbo também. Basicamente, um tentando se sentir melhor pisando no outro.
E quando os dois se encontram, quando tem esse choque, os dois, quer dizer, nenhum dos dois quer sair perdendo. E isso é a visão que o mundo antigo, que os gregos antigos tinham. Eles entendiam que humildade é se fazer menor do que o outro. E isso não é uma coisa boa para eles. Para o mundo antigo, e de alguma forma para o nosso mundo hoje também, a principal coisa que a gente tem que fazer é sobressair sobre o outro, sempre ser mais especial, ser mais do que o outro. Independente se eu vou pisar em alguma pessoa, se eu vou ferir alguém ou não. A questão é, eu tenho que ser mais, sempre mais. E isso é uma coisa muito característica do brasileiro, embora a gente também não pense muito nisso. Por que é que a gente tem tanta essa mania de querer ser o amigo do rei? Ou muitas vezes a gente gosta de se vangloriar que tem amizade ou tem algum parente que é rico. Ou que algum parente nosso mora fora, nos Estados Unidos, por exemplo. Normalmente a gente fala isso com orgulho mesmo. Fala, não, meu parente tá assim, tal pessoa que eu conheço, amiga minha, tem tantos hectares de terra, ou algo assim. Ou tal amigo meu é político, ou tal amigo meu tem contato com alguém muito conhecido, muito importante, uma referência na área dela. Porque a gente quer se sentir especial. A gente faz isso porque a gente quer se sentir especial. Embora a gente não seja aquela pessoa que a gente está falando bem, a gente se vangloria porque temos o contato e a amizade dela. E isso também me torna especial de alguma forma. O brasileiro tem muito disso. É uma questão de sempre querer se sobressair, mesmo que seja às custas de um amigo meu, de alguém conhecido meu. Isso me torna uma pessoa quase, né? A gente no Brasil tem sempre essa ideia de, embora não pareça muito também, como eu falei, a gente não considera ninguém pessoa. Pessoa mesmo só é alguém que tem um status, um privilégio a mais. Por isso que sempre tem essa questão de favorzinho, de contato, de troca de favores e tudo mais. É uma questão de, eu tenho alguns privilégios, então, eu posso... Aqui, para todo mundo pega a fila, mas aqui, como eu conheço o pessoal, eu posso furar a fila, eu posso ir até tomar um cafezinho com o dono do negócio, o gerente e tudo mais. A gente quer se sentir especial, a gente quer se sentir alguém. Isso é especialmente verdade no Brasil. E no Brasil só é alguém quem é mais do que todo mundo. Isso é algo nosso, é brasileiro isso, é muito, muito triste isso. Então, no fim das contas, o que a gente tem é que não somente naquela época, na época que o apóstolo Paulo está falando, que os gregos achavam absurdo alguém ser humilde, ou alguém ser subserviente, servir a outra pessoa, ou mostrar às vezes até mesmo misericórdia, eles achavam absurdo. Nós também, à nossa própria maneira, temos essa questão de sempre queremos ser mais do que os outros. Essa questão de vaidade, de arrogância. Não sendo algo direto, seja através de algumas amizades de outras pessoas que eu tenho contato. É sempre um exemplo. E isso, como eu falei, a humildade só é considerado um valor cristão porque esse é uma característica, isso é uma coisa muito específica que Jesus nos ensina constantemente nos evangelhos e é aquilo que ele mesmo, Jesus, fez enquanto ensinava a nós todos e também quando morreu na cruz. Humildade só é considerado algo bom hoje, a gente só busca ser humilde, mesmo que com muita dificuldade, porque Jesus, ou o cristianismo, se popularizou muito. Basicamente por isso. E isso é algo, como eu falei, é muito único da fé cristã, dos discípulos de Cristo. A busca por humildade. O que Jesus ensinava pra gente então? Ele constantemente falava, sejam mansos e humildes. Embora daqui a pouco eu vou falar a respeito disso, os mansos herdarão a terra. Como Jesus foi humilde, ele sendo Deus, que é o próprio apóstolo Paulo falou. Vou voltar aqui para ler para os irmãos. A partir do verso 6. A partir do verso 5, que é o poema que ele comenta aqui. Tenho a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus, que, embora sendo Deus,
não considerou ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Ou seja, Jesus, sendo Deus, ele veio para estar conosco, para andar com a gente. E quando ele estava andando com a gente, ele não ficou falando, olha, eu sou Deus, então você baixa a sua bola, porque eu sou mais importante de todo mundo. E nem em momento algum ele chegou para os imperadores, para os reis desse mundo, e falou, olha, eu sou Deus, eu sou filho de Deus, o meu pai é Deus, eu sou filho do Altíssimo, por conta disso você, por favor, chega para lá que eu vou sentar no seu lugar, eu vou sentar no seu trono. Em nenhum momento Jesus fez isso. Jesus sabia que era filho de Deus e ainda assim ele quis e fez questão de não só andar com seres humanos, mas ele foi especialmente em busca de ter relacionamento com pessoas que estavam além da sociedade, que eram desprezadas, que ninguém queria ter contato, que ninguém queria nem trocar uma ideia e conversar nada. Pessoas excluídas. E isso é muito interessante, muito importante a gente saber, porque tem fizeram uma pesquisa com crianças que começavam a perceber como é que se dava a interação entre as crianças. E algumas crianças começaram a se organizar em alguns grupos e logo começaram a perceber que existiam camadas de grupos sociais dentro das crianças, isso naturalmente. Então existia sempre aquelas crianças que eram mais fortes ou que eram mais ricas e que por conta disso seriam as crianças que eram mais importantes ali, se sentiam pelo menos mais importantes que as demais crianças do grupo. Digamos que fossem as crianças mais ricas, elas eram a elite. Depois tinham outras crianças, depois outro grupo de crianças e assim por diante. E uma coisa muito importante, muito interessante que eles perceberam é que as crianças que vinham de baixo, elas nunca eram aceitas pelo grupo de cima, a não ser que aquele grupo as convidasse ou realmente as acolhesse. É basicamente como acontece com os adultos também. Por que a gente tem tanta dificuldade em ver pessoas mais pobres se relacionando com pessoas mais ricas? Ou com pessoas que não têm muito poder, muita influência, se relacionando com pessoas mais poderosas? Porque esse pessoal que está por cima não quer ou não tem interesse nenhum em se relacionar com as pessoas de baixo. E é tão comum também a gente ouvir que alguns exemplos de relacionamento. Tal pessoa é rica, foi casar com uma outra pessoa que é pobre. Não deu certo o casamento. Por quê? Porque uma é rica e porque a outra é pobre. Simples assim a gente pensa. A questão é que o nosso coração é tão desumilde, para falar uma palavra que o pessoal gosta de falar, não existe essa palavra, né? Mas é uma gíria, desumilde, ou tão arrogante, vaidoso, que prefere-se não ter nenhum contato com ninguém que eu considere de baixo. Assim como os gregos antigamente, é algo muito ruim um rico ou um político conhecido se relacionar, alguém importante de qualquer maneira, se relacionar com alguém que é menor. Tanto na Grécia Antiga, quanto com as crianças, e ora, por que não? No nosso meio, não se pode ter relacionamento, não se pode, mas as pessoas não querem se relacionar com ninguém que esteja abaixo delas. E isso aqui é tão diferente do cristianismo. Porque Jesus, sendo Deus, a autoridade máxima que existe, veio ter relacionamento com seres humanos, que são seres menores na escala espiritual da coisa. Que não só teve relacionamento com seres humanos, mas foi atrás de conversar, de ter contato com pobres, com marginalizados, com prostitutas, com bêbados, com ladrões, com todos aqueles que a sociedade naquela época considerava pessoas pecadoras e que eram miseráveis. O cristianismo tem a humildade como valor porque Jesus é o maior exemplo que a gente tem. É o maior exemplo de humildade que a gente tem.
Se nós somos discípulos de Cristo, nós imitamos a Ele. Nós não ficamos presos à nossa própria bolha social, se achando melhores do que os outros. A gente vai em busca daqueles que são demasiadamente necessitados. E necessitado aqui eu digo em todos os aspectos mesmo, não é só no financeiro. São pessoas que realmente precisam de misericórdia, precisam de compaixão. Pessoas que são abandonadas por todas as outras, especialmente pela comunidade lá fora. Se nós como cristãos, nós acabamos nos separando, deixando aquelas pessoas são pecadoras, não podemos nos relacionar com eles, isso está dizendo que a gente simplesmente não entendeu o Evangelho, a gente não entendeu quem Jesus é e o que Ele veio fazer aqui. A gente está sendo, como eu falei, desumilde. Porque Jesus veio para nos salvar e salvar todo aquele que está por fora da sociedade. Aliás, Jesus sempre demonstrou favorecimento, né? Um favor, uma certa misericórdia maior justamente com aqueles que são de fora. Ele não se importou tanto assim com os fariseus, não se importou assim tanto com os saduceus, não se importou assim tanto com os reis, com os governadores locais de Roma, não se importou com nenhum deles. Ele foi justamente para aqueles que já eram excluídos, aqueles que não tinham como ascender socialmente. Esse é o valor essencial do cristianismo. Humildade. Porque Jesus foi humilde. E como eu estava falando, que é para a gente entender até um pouco mais, porque antes de entrar na questão de como a humildade pode nos fazer felizes. Tem uma palavra que sempre caminha junto com humildade na Bíblia, que se chama mansidão. Mansidão, no grego, significa aquele que tem a espada, mas escolhe não usar a espada. Escolhe não usá-la. Ele tem a espada, mas prefere não usar. Isso é mansidão. Pode parecer estranho, mas só é manso quem é humilde. Um exemplo, que a gente pode até aplicar depois para o caso das crianças que eu falei mais cedo. Isso é uma história real, tá? Um cara meio que sentado, se não me engano, estava no metrô, estava quieto, meio isolado, tal, estava tranquilo na dele. E não demorou muito, chegou um grupo de garotos, um grupo de jovens, e começaram a tirar sarro dele, começaram a provocar ele, querendo meio que bater e tal. Estavam provocando o cara. Depois de um tempinho de que o pessoal ficou provocando, tirando sarro e tal, o cara levantou. E o pessoal percebeu, opa, esse cara é um pouco maior do que a gente imaginava. Aí os caras começaram a ficar um pouco amedrontados. E a resposta do cara foi o seguinte, ele só pegou o cartão, um cartão de visita mesmo, e entregou para eles um cartão de visita. E lá estava o nome desse cara, falando que era um lutador e treinador de boxe. Alguns meses depois, talvez 1 ou 2 anos, esse cara se tornou campeão mundial de boxe. Não pelo que fizeram com ele, mas já era um cara que estava se envolvendo com o esporte. Ele era um atleta, ele era um competidor. Qual que é o resumo da história? Aquele cara, se ele quisesse, ele podia matar todo mundo, cada um dos garotos ali com um golpe, com um soco. Podia acabar com eles. Mas ele escolheu não fazer nada. Ele escolheu manter a espada dele guardada no coldre. No coldre não, na bainha, né? Coldre é de arma, pistola. Isso é mansidão. Por mais força que você tenha, por mais razão até que você tenha de se defender, você escolhe não fazer isso. E você só pode fazer isso quando você é humilde, quando você não quer se sobressair sobre as pessoas. Aquele grupo de pessoas que estavam provocando o lutador de boxe, eles estavam sendo aquilo que a cultura fala para ser. Pessoas vaidosas, arrogantes, querendo demonstrar dominância. Quem é que manda naquele pedaço?
Mal sabiam eles que eles estavam abaixo da cadeia alimentar naquele momento ali. Eles podiam ter sido trucidados por cara. Eles nem tinham ideia do perigo que eles estavam correndo. O ponto é, tanto mansidão quanto humildade, especificamente mansidão como resultado de humildade, só vem quando a gente percebe quem nós realmente somos, especialmente em Cristo. Quando a gente percebe as nossas falhas, as nossas fraquezas, e a gente prefere não ficar se projetando sobre as outras pessoas naquilo que a gente realmente é forte. Ao invés disso, a gente usa a nossa força para servir o próximo, para servir aqueles que são necessitados. Novamente, Jesus. Jesus, sendo Deus, veio à Terra, não só foi humilde, mas também foi manso. Ele foi até o fim, sofrendo tudo que sofreu, para que, quando ele morresse, pudesse dar a vida eterna às pessoas. O sofrimento dele não foi em vão. O sofrimento dele tinha o objetivo de, através da santidade dele, por ser Deus, na morte dele, ele iria estender a salvação para todas as pessoas. Ele estava justamente usando a força dele para fazer aquilo que ele precisava fazer. Servir o próximo. Servir as outras pessoas. Esse é um dos motivos que a gente... Outro motivo, na verdade. Por que humildade é um valor essencialmente cristão? Por que cristãos são humildes e são mansos? Como então humildade pode nos fazer felizes? Já partindo para a conclusão. Por que humildade é uma coisa essencialmente ligada à alegria? Já que a gente está falando de alegria nessa série de mensagens. Veja, geralmente a gente quer ser mais do que as outras pessoas, como eu estava falando agora há pouco, por um motivo bem especial. Porque a gente quer ser notado. A gente quer ser percebido. Nós queremos ser queridos pelas outras pessoas. Nós queremos que as outras pessoas gostem de nós, nos aceitem por aquilo que nós somos. E por isso a gente tenta elevar o nosso ser de modo que as pessoas notem quem nós somos, as nossas características principais, nossas forças. É que nem quando quando dois namorados vão se conhecer pela primeira vez, o que acontece? Está todo mundo mostrando o melhor que tem, ninguém mostra as falhas. Está só falando, não, eu sou isso, eu tenho isso, se enfeita tudo e tudo mais. As pessoas querem ser benquistas, querem ser queridas. Então elas sempre tentam mostrar aquilo que elas têm de melhor. Só que o modo como nós normalmente mostramos o que nos faz melhor, coloca o outro no chão. Como eu estava falando nos outros dias, nos últimos domingos, o maior medo da humanidade é a morte. E uma das coisas que a morte traz para a gente é esquecimento. Nós morremos, e alguns anos depois, nós somos esquecidos. Ninguém se lembra mais da gente. É por isso que a gente tenta parecer tão mais do que a gente é. A gente busca algum tipo de imortalidade. Nem que seja através de pisar nos outros, ou tentar de alguma forma demonstrar aquilo que a gente tanto quer que as outras pessoas reconheçam em nós. Só que, quando nós fazemos isso, quando nós queremos forçar as outras pessoas a nos querer, a nos amar, no final das contas, a gente está justamente caindo naquilo que a gente não queria cair. A gente está caindo na solidão, no isolamento, as pessoas começam a se afastar da gente. Mais do que isso, a gente começa a ser realmente desprezado. Mas se entendemos que humildade, especialmente em Cristo, nós podemos descansar tranquilos, sabendo que Deus nos conhece profundamente e nos ama da maneira que nós somos, com as nossas falhas e com os nossos valores, com os nossos pontos fortes. Nada do que a gente faça vai fazer Deus nos amar mais, nem nos amar menos. A gente pode descansar em Deus, ficar tranquilo em Deus, porque Ele já ama a gente e Ele vai permitir que nós fiquemos com Ele eternamente, porque a morte, como eu falei,
já não tem mais nenhuma força sobre a gente. A gente vai ser amado e ser lembrado por todo sempre, em Jesus. E a segunda coisa que humildade nos torna alegres, pode nos tornar alegres. Como eu falei, a vaidade, a arrogância nos faz pisar nos outros. Mas quando somos humildes, nós aprendemos a servir o próximo. Tem um livro uns anos atrás que chama O Monge Executivo. Era um best-seller. Eu li quando eu tinha 16 anos e era o livro mais vendido naquela época. E era muito interessante que era um livro falando a respeito, um livro falando para executivos, gente graúda, ensinando coisas que Jesus ensina pra gente aqui. Ele fala, era até uma coisa, tinha até 2 desenhos lá, como é que é a estrutura de uma organização. Geralmente a gente enxerga como se fosse uma pirâmide. É o chefe lá em cima, aí tem os gerentes, os empregados de setor e no fim o restante do pessoal. É um modo que normalmente todo mundo enxerga como uma organização é e como todos os executivos pensam que deve ser. E o ensinamento do monge para o executivo, a partir do que Jesus estava falando, era de que a pirâmide tem que ser invertida. Que sentido? Se uma pirâmide normal é sempre o grupo mais fraco, o de baixo que serve o de cima, nos ensinamentos de Jesus a pirâmide tem que ser invertida. É primeiro o chefe, o dono de tudo, que tem que servir o de baixo, no caso. Ao invés dos mais pobres, mais miseráveis, mais rejeitados servirem os de cima, são os de cima que devem servir aqueles que estão em situação mais vulnerável. E para o apóstolo Paulo, isso traz alegria. Por quê? Porque nós aprendemos a nos alegrar com os outros. A gente não fica centrado em nós mesmos. Quando somos arrogantes e vaidosos, a gente quer sempre se encher. Mas quando a gente vai para o próximo, servir o próximo, a gente se esvazia para que os outros se encham de nós. No caso, não de nós, mas de Jesus, do Espírito Santo. E eles se alegram. E por eles se alegrarem, eles ficarem felizes, nós também nos alegramos. É disso que o apóstolo Paulo está falando. É quase que o resumo do que a gente falou nas últimas semanas. O apóstolo Paulo fica contente, não porque ele está servindo a causa de Cristo, mas também porque a igreja de Filipos também está servindo a causa de Cristo e eles estão firmes e fortes. E isso alegra o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo não fica alegre com a situação, a importância que ele tem no meio do grupo cristão, mas ele fica contente por conta da própria perseverança que os irmãos em Filipos estão aparecendo, demonstrando. Fica aqui então o nosso desafio. Nosso desafio de nos esvaziar de nós mesmos e enchermos de Cristo. De olharmos para a cruz como um exemplo de alguém que deixou tudo de lado e usou aquilo que lhe tinha mais força para servir aqueles que tinham mais necessidade. É o forte servindo o fraco. E nisso, não nós nos vangloriarmos, não nos acharmos melhor do que os outros, mas nós queremos ajudar aqueles que precisam. Não só com o evangelho, mas também com aquilo que as pessoas precisam. Naquele momento. Seja tempo para ouvir, seja algum tipo de aconselhamento, seja realmente ajuda financeira, qualquer coisa. Comida, atenção, ensino. Que esse possa ser o nosso desafio. E a partir disso, nós possamos nos alegrar também com o avanço, com o avanço do evangelho, com a melhora dessas pessoas. Com essa alegria que as outras pessoas também podem exibir com isso. Vamos orar, irmãos. Eterno, poderoso e santo Deus, agradecemos porque mesmo o Senhor tendo todos os motivos e razões
para nos punir, ó Deus, porque nos afastamos de Ti. Tu foi manso, ó Deus. Tu tem um espírito humilde e o Senhor não precisava de nada disso, ó Deus. Enquanto merecíamos correção, enquanto merecíamos justiça, quando merecíamos condenação, o Senhor ofereceu a Deus uma nova chance, o Senhor ofereceu misericórdia, o Senhor ofereceu um relacionamento contigo. Somos gratos a Ti, ó Deus, porque o Seu amor, a Sua alegria, a Sua humildade é que permite que nós estejamos vivos, alegres e satisfeitos em Ti, ó Deus. Permita, Senhor, que nós possamos viver dessa mesma forma, ó Deus, possamos Te imitar nessas áreas, para que possamos avançar o Seu reino e também conhecermos e entendermos o que é alegria real e o que é satisfação verdadeira em Ti. Esteja conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.